Eleições 2024, na tua Rádio Veranense. Na nossa proposta de seguir na cobertura, acompanhando as eleições 2024, a conversa agora é com o candidato a prefeito de Fagundes Varela, Nelton Carlos Conte. Bem-vindo, obrigado pela presença. Meu agradecimento, Mário, né? É nosso, do município de Fagundes Varela, o espaço que sempre vocês nos permitem, né? Então, é uma satisfação poder estar aqui, pela segunda vez participando de um pleito eleitoral, então podendo estar nos comunicando com a comunidade. Então, o espaço da tua rádio e toda a tua equipe aqui, que está presente sempre, nosso agradecimento, Mário. Bom, eu segui um protocolo com os demais candidatos, onde houve disputa, né? Mais ou menos no mesmo roteiro. Vai ser um pouquinho diferente com você hoje, porque é candidato único em Fagundes Varela. Então, antes de a gente imaginar, eu o conheci nos campos de futebol, mas não sabia que você quase nasceu dentro da prefeitura. Praticamente. Praticamente isso. Vamos falar o seguinte, do Nelton, formação, família, onde nasceu. Perfeito, Mário. Então, o Nelton é um fagundense nato, né? Nascido em Fagundes Varela, realmente nascido. Na em cidade Fagundes, ou na colônia? Na colônia, na Capela de Montebérico, né? Que ela pertencia a Fagundes Varela. Ainda em termos de paróquia, pertence a Fagundes Varela. A gente nasceu lá, né? De parteira, lá no interior. Em casa mesmo? Em casa mesmo. Então, a gente se criou lá, estudamos em Fagundes Varela, no Colégio Ângelo Mônaco, e assim fomos construindo a vida, né? Trabalhando lá na costura de bolas, lá com meu pai. Depois também... Desde pequeno, muito pequeno, 10, 12 anos de idade, já estava lá, né? Trabalhamos também na parte de polimentos por algum tempo, trabalhar como auxiliar de polimentos lá nas empresas. E aí depois surgiu a oportunidade, já quando eu estava com 16, 17 anos, fazer um estágio no Banco do Brasil, em Fagundes também. Uhum. E ali é que a gente foi também... tomando mais uma formação de trabalho, né, uma boa escola do Banco do Brasil. Me lembro muito do senhor Ronaldo Perufo, né, do senhor Cleomar de Quadros, que vinham a Fagundes Varela lá, né, trabalhar na agência de Fagundes. Aí a gente foi cursar Ciências Contábeis na Universidade de Caxias do Sul, Mário. Então a gente saía de Fagundes Varela 5 da tarde, pegava o ônibus aqui em Veranópolis, da Calvi, até Caxias, e lá voltava meia-noite, a 1, quando não acontecia algum imprevisto na viagem. E daqui de volta para Fagundes Varela? De volta para Fagundes, e no dia seguinte a gente estava nesse roteiro, né? Como muitos estudantes fazem, né, Mário? Então a gente viveu muita coisa boa, a gente sabe valorizar, né, quem se esforça, sabe valorizar que as coisas não acontecem por acaso. Então, desde cedo a gente criou alguns valores muito fortes, muito sólidos, Mário. Valores que eu coloco como o da meritocracia. Uhum. Tá? As coisas têm que acontecer pelo teu esforço, pelo teu trabalho, pelo aquilo que tu pelo aquilo que tu faz no dia a dia, pelo aquilo que tu fala, mas principalmente pelo aquilo que tu pratica, Mário. Daí... Como é que entrou a prefeitura? Isso. Acho que foi junto com a emancipação, praticamente. Eu ingressei na prefeitura por concurso público, Mário, no ano de 93, né, para o cargo de fiscal. E ali a gente foi desenvolvendo carreira. A gente foi convidado pelo prefeito Alberto para ocupar a Secretaria da Fazenda, lá no ano de 96 ou 97, se eu não estou enganado. A gente permaneceu no governo do Luizinho Zardo, também como secretário da Fazenda. No governo do Jean Sotile também, a gente permaneceu, foi convidado, e a gente permaneceu como secretário da Fazenda. E aí, sempre desenvolvendo, né, essa carreira envolvida na parte pública. E aí, paralelo a isso, Mário, uma situação que às vezes a gente não domina, mas que elas surgem em situações boas, né? Logo que eu me formei, em 96, 97, na universidade, surgiu uma oportunidade de trabalhar como professor no Colégio Aparecida, em Nova Prata, no curso técnico em contabilidade. Não tinha essa pretensão docente, né? Mas a gente acabou gostando, se identificando, avançando, e lá eu fiquei 8 anos, Mário.
seguiu aquela jornada dupla. Dupla, né? De dia na prefeitura, à noite lecionando no curso técnico. Então foram 8 bons anos lá. Lá também a gente optou, então, como também indo para a questão docente, em fazer uma especialização. Então, fiz uma especialização em contabilidade gerencial e finanças pela Universidade de Caxias do Sul. Outra especialização em marketing também pela Universidade de Caxias do Sul. E aí, em 97, eu participei em 2003, Mário, né, já 8 anos após, eu participei de um concurso, né, um processo seletivo na Universidade de Passo Fundo, para ser professor. E aí acabei passando em primeiro lugar naquela oportunidade no processo seletivo, e como também uma forma de qualificação, mas também por uma exigência do ensino superior, eu acabei indo cursar mestrado. Então eu fui cursar mestrado em economia na Universidade de Santa Cruz do Sul. Então aí a jornada começou a ficar mais corrida, né? Não parou nunca. Aí era andar na tripla, quádrupla, né? E então a gente saía de Fagundes, ia a Passo Fundo, Santa Cruz, enfim, esse roteiro todo, né? De correria entre quinta, sexta, sábado. E aí também, Mário, né? Nesse tempo todo também a gente constituiu família, que é muito importante, né? Que são meus pilares, né? Eu sou pai de família, uma família linda, né? Tem a Maria Luísa, minha filha, 11 anos de idade já. A minha esposa Valquíria, que a gente está junto há mais de 2 décadas já. Então, essa vida toda que a gente vai construindo, né? Como eu falava antes, Mário. Também, né, quando eu estava na Universidade de Passo Fundo, também surgiu uma oportunidade na Universidade de Caxias do Sul. Então eu participei também de um processo seletivo, por isso que eu falo, a meritocracia não é um QI, não é quem te coloca lá, é tu que busca as coisas, é tu que te propõe para as coisas, né, Mário? Então a gente ingressou na Universidade de Caxias do Sul, como professor também, no curso de gestão pública. Né, a Universidade de Caxias tem um curso, não me recordo se agora tem ainda, deve ter em EAD, se não estou enganado, tá? Mas confesso que falho nessa informação. E também a gente ingressou no curso posteriormente no curso de Ciências Contábeis, ali no campus de Nova Prata. Então a gente manteve por um bom tempo esse vínculo com a Universidade de Passo Fundo, de Caxias do Sul, e a vida na prefeitura, né, Mário? E aí, passando um pouquinho mais rápido essa parte de formação, em 2013 eu acabei ingressando também no doutorado, daí, Mário, foram 4 anos, mais 4 anos de estudo, também na Universidade de Santa Cruz do Sul, quando a gente concluiu o doutorado na área de economia do setor público, né? Então, minha vida, seja docente, seja na prefeitura, o cargo que a gente ocupa, sempre esteve ligada com a administração pública. Essa que é uma questão que a gente quer deixar bem forte na questão da nossa formação, né, Mário? Poderia chamá-lo de doutor, que não seria nada de extraordinário, né? Doutor em economia. A gente tem esse título, né, Mário? O curioso que chama a atenção, Nelton, é que sempre nos municípios sem oposição em situação, você trabalhou na prefeitura com todos os partidos como chefes do executivo, né? Perfeito, Mário, perfeito, né? A gente sempre teve uma conduta muito... o cargo de secretário da Fazenda, né? Ele já tem um olhar mais técnico. Ele tem, sim, a política envolvida na questão do que tu constrói no teu orçamento público, de como tu lida, né, no dia a dia, mas ele tem um olhar mais técnico. Né? E a gente sempre soube respeitar a questão da autoridade política que comanda o município, independente do partido. Então, apesar de ter uma sigla política, eu sempre tive ligado, sempre tive filiado ao MDB, nunca tive outra filiação partidária. Mas mesmo assim a gente sabia, e os prefeitos, independentes de partido, sabiam da nossa filiação partidária, né? Então, eles sempre também tiveram essa compreensão da capacidade que a gente tinha, né, de saber separar as coisas, né, Mário? Saber o cargo que a gente estava ocupando e dar o respeito ao gestor que estava, no caso, né, comandando o nosso município. Então, a gente teve a felicidade de trabalhar com o prefeito Alberto, com o prefeito Luizinho, com o prefeito Jean e com a prefeita Cláudia, né? Então, uma trajetória bem, bem grande, né? O olhar deles também foi em prol do município, independente de filiação partidária. Aí, nessas jornadas todas aí, eu volto a uma coisa que eu falei antes, né? Você conseguia encontrar tempo para aquele outro hobby, jogar o futebolzinho, de volante, né? Participar dos campeonatos.
O esporte ele sempre teve muito forte, né? Ligado em Fagundes Varela, mas e também com a nossa juventude, né? Porque era uma atividade que das poucas que tinha, né? O lazer. Né, Mário? Era o lazer que se tinha. Então não se tinha um aparelho celular, não se tinha TV por assinatura, não se tinha internet. Então o futebol era o nosso ponto de encontro, o futebol era o nosso ponto de, digamos assim, de lazer também, né? E aí a gente se esforçava, tentava ajudar, não tínhamos a técnica que alguns outros colegas tinham, né? Mas a gente gostava Marcava muito de jogar bem. futebol, Mário. Gostava muito de jogar futebol. Jogamos, né, o Bela Vista, que é a nossa entidade lá do nosso município, lá no centro, que a gente faz parte lá da nossa associação. A gente jogou muitos anos, né, muitos campeonatos de futebol de campo, salão, futebol 7. Também, né, por ter nascido na comunidade de Monte Ibérico, a gente acabou jogando vários campeonatos lá em Cotiporã, lá pela comunidade. Quando eu casei, né, com a Valquíria, como ela residia lá, para facilitar a vida para ela, né, Mário? Ela não tem que se deslogar todo dia de Nova Prata a Fagundes. Eu fiz o caminho inverso. Então a gente foi morar em Nova Prata naquele período, por alguns anos. Hoje residimos em Fagundes, né? E também lá em Nova Prata a gente acabou criando muitas amizades, muitas proximidades. Né? Então a gente acabou, através do futebol, criando muitos espaços, muitos convívios, digamos assim. Mas gostava muito. É bacana, né? É muito bacana. Faz muito amizades, cria ambientes de convivência. E isso a gente está perdendo hoje, Mário. É verdade. A gente está perdendo hoje. Infelizmente as pessoas estão se isolando em suas residências. Até eu conversava outro dia, vou até citar o nome aqui com o Adi, né? Um conterrâneo lá de Fagundes, que veio para Fagundes, ele, na sua idade próxima à minha, né, disse, quando eu residia aqui em Fagundes, a gente estava mais na praça, então hoje a gente não vê as pessoas, até ele quis insinuar, né, não é insinuar, ele colocou, eu acho que a população de Fagundes reduziu naquela época. Eu disse, Adi, tu está equivocado, né, no sentido da conversa. A população de Fagundes hoje é muito maior, né? Hoje são quase 3 mil habitantes, apesar do censo falar uns números um pouco menores, que a gente não concorda, mas não vem ao caso do debate. É que naquela época, vai ao encontro que eu conversei agora, as pessoas saíam mais de casa, as pessoas iam se visitar, iam fazer filó, iam na praça, enfim. Hoje não, as pessoas chegam do seu trabalho, uma pelo cansaço também, mas acabam pelas comodidades que a vida te traz, se isolando dentro de casa. Então isso tem um aspecto negativo em termos de convívio social, em termos de participação comunitária. Mário. Ainda bem que as administrações públicas, municipais, no caso de Fagundes também, promovem aqueles eventos nas praças de finais de semana, promovem competições esportivas para pelo menos manter um pouquinho acesa essa chama, né? Isso, a gente tem que fortalecer, né? Desde o apoio às entidades que ainda persistem, que bom que elas, né, tem pessoas que se dedicam a elas, Centro Cultural, Liga de Esportes, motoclubes, jipeiros, né, e assim vai, entidades que o município auxiliava e vem auxiliando, vem ampliando o apoio, justamente tu colocaste bem, Mário, para que as pessoas possam ter um momento de convívio, um momento de lazer, e também o município tem trabalhado muito nessa questão de poder ofertar. Então, via Secretaria da Saúde e Assistência Social, a gente tem hoje uma série de oficinas de pilates, oficina de violão, oficina de yoga, temos o grupo Conviver. Então, justamente esse trabalho, ele busca justamente aproximar as pessoas, né? E trazer o que a gente tem que trabalhar muito forte. E é uma das nossas metas. Depois, no momento oportuno, a gente vai poder apresentar, não hoje, talvez não. Talvez não hoje. Talvez não hoje, né, Mário? Como a gente conhece as regras, que é a saúde mental. Nós temos que pensar na saúde mental das pessoas, Mário. Que é muito importante. Bom, eu, Fagundes Varela, passo bastante como de passagem, outras vezes como visitante, por ter também um vínculo. E você falou no começo sobre meritocracia. A população, Fagundes Varela como um todo, merecia o que foi feito nessa administração. A minha referência é a Visconde de Pelotas, a minha referência, que mudou da água para o vinho, ou do azeite para o vinagre, transformou e mudou a vida. Mudou. É confortável agora passar pela rua, o nosso caso é ir em direção à Vista Alegre para Tamarei, não vem coisa particular. Mas esse foi um gargalo resolvido em Fagundes Varela, né? A gente tem esse desafio, Mário, né? Que a comunidade nos colocava, que era de fazer essa, vou dar uma revitalização, Isso. né, de toda a nossa arquitetura urbana, vamos dizer assim. Então a gente se propôs isso,
estava lá no nosso plano de governo e a gente entende que atendeu praticamente tudo que a gente se colocou à disposição no nosso plano de governo. Então, a gente se propôs lá, desde lá do Moinho Melate, Mário, né? Para quem conhece Fagundes Varela, a gente implantou ciclovia, iluminação. Agora a gente vai estar fazendo outra intervenção lá, que é melhorar o pavimento. Mas, enfim, seguindo de lá, né? Chegando em Fagundes Varela, ali próximo ao pórtico, a gente não tinha trevo ali no posto de combustível, o pavimento estava praticamente sucateado, então foi totalmente recuperado. Nós tínhamos um problema seríssimo, Mário, paralelo a isso, né? Quando a gente trata da revitalização da Visconde, que era a questão das redes de água da Corsã. Eu me lembro que era um problema seríssimo. Grande. Isso. Então, tínhamos um problema de manutenção que era, se não semanal, vou dizer até quase diário, né? De rompimento de canos. Então, a gente refez toda a porque era uma única rede de água, tanto para enviar a água para lá para a caixa d'água e que retornava. Então, essa pressão toda fazia com que os canos rompessem, Mário. Então, a gente colocou a rede tripla, ou seja, uma rede adutora que envia a água dos poços que estão aí na entrada da cidade, em parceria com a Corsã, mas com um investimento muito forte no município, e 2 redes de distribuição, uma em cada lateral da pista. Então, hoje, eu vou dizer assim, em 4 anos que a gente está no governo, na Visconde de Pelotas, a gente teve uma manutenção, Mário, em 4 anos. Após esses investimentos. Então, dali a gente investiu também na Rua Aquiles de Rezende, que é aquela que sobe em direção à caixa d'água. Investimos na Sul Brasil, que é aquela que desce para a prefeitura. Agora, no ano passado, Alfredo Reale. Enfim, a gente cumpriu todo esse circuito, né? E que vai até nas empresas agora, que a gente concluiu lá. Implantação de passeio público, ciclovia, iluminação. Então, enfim, é um aspecto de dar uma cidade, né, para que as pessoas se sintam bem, se orgulhem dela, que convivam na cidade, que vivam a cidade de Fagundes Varela, Mário. Isso muito nos orgulha, Mário. Isso que assumiu em 2020, mesmo com experiência na prefeitura, na parte técnica, mas talvez na parte mais do executivo, da administração, ainda tendo algumas coisas para aprender e com a pandemia. Isso, Mário. Isso aí então, deve ter sido um choque, né? Para nós, né, são realidades diferentes, né? Tu ser secretário da Fazenda, tu conhece, é importante, me deu, né, uma bagagem para conhecer os números da prefeitura, conhecer a realidade estrutural da prefeitura. Mas tu viver a política todo dia, administrar um município em todas as suas áreas é muito mais complexo. Então, a gente dá os parabéns a todos os gestores que se colocaram à frente do nosso município e que se colocam à frente dos municípios aqui, enfim, de todo o Brasil, mas salientar aqui na nossa região, que a gente tem uma proximidade, aí, uma amizade com muitos prefeitos, muitos colegas. Mas a gente conversa quase que a gente fica recordando isso com nossos secretários, com as pessoas da comunidade, Mário. A gente teve 2 anos praticamente para governar nesses 4. É verdade. Os outros 2 anos foram anos que a gente não tinha estabilidade para saber o que fazer. A gente viveu simplesmente, Mário, vamos tratar isso de uma forma bem informal, né? As 2 piores catástrofes, né, que a gente vivenciou no nosso estado, no nosso país. Uma catástrofe de saúde pública e a outra da ordem climática. Que foram, né? Então... já teve uma primeira ano passado, essa desse ano nem se fala. Nem se fala, Mário. Então, tu estava com uma programação, tu tinha um plano de governo, a gente já começava com a incerteza até na própria posse, Mário. Se me permite falar um pouquinho assim, nós não sabíamos se ia ter uma posse formal ou se não podia ter, não sei se tu recorda, tu participasse com certeza, na cobertura dela. Eu fui lá e vou dizer uma coisa, eu fiquei apavorado depois quando surgiu, porque eu estava lá no meio, te entrevistando no meio da comemoração. Exato. E aí quando era fevereiro, março, Mário, estava com aquele caos. Aí foi. Aquele caos, né? Posto de saúde com filas estratosféricas, o povo compreendendo, né, agoniado, inseguro, impaciente, mas é ali que surgem os líderes, mano. É verdade. É ali que surgem as lideranças. Alguém tem que tomar a frente. E a gente tomou a frente. E aí que a gente tomou a ciência que a gente tinha que tomar a saúde. Não, a gente já tinha um projeto forte para a saúde no nosso plano de governo, Mário. Mas aí que a gente tomou a ciência que a saúde tinha que estar no nosso radar 360.
né? Então, focamos na saúde, trouxemos médico, trouxemos o médico Fernando Ranguetti para lá, que é um especialista na área, contratualizamos com vários centros de imagem para exames de imagem, que eram necessários, tomografia, principalmente na parte de pulmão. E a gente tem que fortalecer, salientar aqui o trabalho magnífico da equipe de saúde, Mário. Né? Porque Foram a pressão heróis, né? foi muito grande, Era uma pressão diária lá de chegar ao extremo, né? Seja de quem estava na parte de comando, secretário de saúde, coordenação, e dos profissionais da saúde, Mário. Então, vivemos aquilo, mas saímos vencedores. E hoje, penso que as perdas, infelizmente, tivemos, mas foram mínimas. Chegaste a contrair o Covid, não? Que eu tenha... Eu fiz teste umas 3 vezes, Mário. Não apontou. Mas não apontou, Mário. Não apontou. Alguns sintomas a gente tinha, Mário, né? Sim, sim. Mas a gente foi testar e nessas 3 oportunidades, nenhuma delas deu como positivo. E aí, como a gente falava agora, também na questão da... Nós tínhamos todo um planejamento para 2024, desde apoio à agricultura, obras que a gente queria estar pronta, que é a pavimentação até a divisa com Potiporã, o entorno da gruta, a revitalização da Rua Domingos Lunardi. Só que isso nos atrasou 6 meses, Mário. Nos atrasou no mínimo 6 meses. No mínimo 6 meses, né? Para tentar recuperar o que a gente perdeu. Mas acredito que hoje a gente já está num estágio bem avançado. Isso foi reunião de ontem, né, Mário, com o nosso vice Rogério, com o secretário de obras, o Edmo, para a gente tentar entender em que estágio a gente já está. Então a gente quer, até o final do mês de setembro, né, ter todas as pavimentações recuperadas, já temos empresas contratadas, tubulações, pontilhões, acesso a propriedades bem encaminhado, Mário. Bom, o time que está ganhando não se mexe, né? Nelton e Rogério. Não teve nem, por conta disso, nenhum como discutir. Mas como é que foi o bastidor da preparação? Como você enxerga o fato de não ter adversário, ser candidato único? É o retorno até dos partidos? Exato. Eu penso que vamos sinalizar em algumas partes isso, Mário. Penso que isso é um grande mérito de quem fez a política de Fagundes Varela nesses 4 anos. Quando eu falo mérito nosso, da equipe de governo, sim, do prefeito, do vice, dos nossos secretários, que sempre trabalharam, né, com a ótica do que a gente desenhava. Queremos o respeito, tá? Queremos o diálogo e queremos trabalhar não da boca para fora, mas sim, né, com regras para todos. O individualismo ele tem que ficar no segundo plano. Nós temos que pensar primeiro no coletivo. E é isso que a gente trabalhou muito forte. E quem teve um papel muito forte, também importante nisso, Mário, foi nossa Câmara de Vereadores. Nossa Câmara de Vereadores teve uma atuação, né, por parte dos colegas do Legislativo, vamos chamar assim, né? Colegas políticos, né, Mário? Muito nobre, muito saudável, sempre com independência, que quando tinham que pedir vistas, pediam vistas, quando tinham que votar contra, votavam contra, mas a forma de conduzir isso foi importante, Mário. Então é nessa forma de conduzir que isso se desenhou para a comunidade. Mas também, né, isso também amadureceu a questão da forma de ver a política, e penso que a candidatura única também veio pela nobreza, digamos assim, né, do entendimento de todos os partidos políticos que vieram nos dar apoio, né? Não é um consenso, Mário, é uma candidatura única do MDB, do prefeito do MDB, com o vice do MDB, o Rogério, mas com o apoio dos demais partidos, no caso o PDT, o PP, PSD e o Podemos, né? Que entenderam que esse modelo de gestão realmente ele conseguiu dar o resultado para a nossa comunidade, Mário. Como é que a gente desenha isso, Mário? Eu que sou da área mais dos números, Mário, eu sempre digo que entendo que os números é que vão reprisar isso. Por que faço essa fala? Hoje, né, Mário, somos um dos municípios com melhor índice de educação, nosso IDEB foi divulgado agora, conseguimos a nota 7.1, que é a maior aqui na nossa micro-região. Somos, né, um dos melhores municípios classificados em gestão pública, somos município em excelência em gestão fiscal, somos um município que estamos entre os 100 melhores para se morar, para se viver,
somos na posição 62. Então, esses números, Mário, né, que colocam para nós a condição de resultado do que a gente fez. Apesar de todos os contratempos que a gente falava agora em termos de gestão, o que a gente conseguiu fazer, Mário, o que a gente conseguiu fazer em termos de infraestrutura, em termos de saúde, em termos de educação, em termos de apoio para a nossa agricultura, para a nossa economia. Então, tudo isso é um conjunto de resultados que fizeram estarmos nessa condição, né, de sermos candidato único hoje, Mário. Pois é, porque o momento, voltando só um pouquinho, né? Fagundes foi um dos municípios em que foi possível o saque do FGTS calamidade, né? Pela população. Significa que muita gente foi atingida. Foi, Mário, né? A gente teve duas situações no nosso governo, né? Como a gente vinha colocando, que a gente teve que decretar a situação de emergência. Uma delas ocorreu lá com a estiagem de 2022. Sim. Onde o município decretou a situação de emergência, então tivemos vários trabalhos para poder atender principalmente nossos agricultores, mas que também trouxe alguns, não vou dizer benefícios, mas alguns abonos para os nossos produtores que perderam muito. Naquela oportunidade, só no rebate, que é o termo técnico que se diz, né, que são financiamentos que foram, em parte ou no todo, anistiados, foram quase 5 milhões de reais que nossos agricultores não precisaram pagar lá em 2022. Tá? Na questão de troca-troca de sementes, que também houve a anistia, juros mais acessíveis para alguns financiamentos, e agora da mesma forma, Mário. Agora, então tivemos essa calamidade que sim, que mostra que muitos foram atingidos, né, no caso do Fundo de Garantia, mas que também mostra que o poder público esteve presente, né, nessas situações, não se omitiu, não se escondeu, a gente foi para a linha de frente. As pessoas criticavam algumas... a gente tem que relevar um pouco, né, Mário? O município de Fagundes não está em calamidade, não está em situação de emergência. Pô, mas então tu está vivendo em outro lugar. Tá, sim, claro. Como é que tu está vivendo? Está vivendo onde? Trafega pelas vias do município. Vai visitar algum produtor rural que tinha lá o soja para colher, vai lá visitar um produtor rural que tinha o milho para colher, vai visitar uma propriedade rural que foi praticamente tudo que trabalhado em termos de lavoura foi carregada pela água da chuva. Então as pessoas às vezes têm que ser um pouco mais solidárias, pensar menos no seu individual, mas enfim, agora é o momento de falar de coisa boa, Mário, né? É verdade. Realmente, você vê, a gente precisava de bem mais que meia hora, mas enfim, foi muitas coisas, mas já deu para pescar no meio das suas qualidades, do que você entende como suas qualidades, já deu para mais ou menos entender exatamente isso. A gente vai poder voltar a conversar mais vezes. Então agora, para fechar, queria que você deixasse uma mensagem final para as famílias de Fagundes Varela, nem para os eleitores, porque é sim ou não nessa eleição, né? Mas para as famílias de Fagundes Varela. Bom, Mário, a gente enaltecer novamente o espaço, agradecer o espaço, o convite que nos é dado, né? E dar uma mensagem de segurança, de otimismo para a comunidade de Fagundes Varela, que nós estamos no rumo certo. Essa gestão mostrou que tem capacidade, que tem pessoas certas, trabalhando nos lugares certos e que tem muito ainda para poder entregar para a comunidade de Fagundes Varela. Seja no aspecto da cidade, nós temos um plano de governo que a gente vai estar passando nas comunidades, nas famílias, entregando, ou nós, ou nossos candidatos a vereadores, se nós não conseguirmos dar, com o tempo que é pequeno, passar em todas as famílias, e ele já é um plano de governo inovador, até da forma como ele foi construído, ele não é naquela forma de livrinho como a gente... Mas eu vou deixar um pouco de suspense, né? Isso. Mas a gente tem um projeto inovador, a gente tem muito mais para fazer por Fagundes Varela, município que a gente ama de coração, que a gente vive lá, que a gente gosta. Então, a gente passa essa mensagem de otimismo para o nosso município, mensagem de tranquilidade, que tem uma gestão séria, que tem uma gestão comprometida, que tem pessoas, novamente reiterando, capacitadas para estar conduzindo Fagundes Varela para os próximos 4 anos, Mário. Nelton Conte, candidato único a prefeito de Fagundes Varela, junto com o Rogério Binda, seu vice. Muito obrigado pela presença, bom trabalho, campanha mais light dessa vez, mas mesmo assim, bom trabalho. Isso, né? Então, de novo, né, agradecendo o espaço que nos foi dado, e a gente se coloca à disposição para, em outras oportunidades que formos convidados ou tivermos aqui, para poder estar conversando, passando mais sobre o nosso projeto para os próximos 4 anos e até fazendo uma pequena prestação de contas para a nossa comunidade. Obrigado, Mário. Nós agradecemos. Conversamos com o candidato a prefeito de Fagundes Varela, Nelton Carlos Conte.
Eleições 2024, na tua Rádio Veranense.